C++ é uma linguagem de programação criada por um cientista da computação chamado Bjarne Stroustrup lá em 1979, ou seja, ela acabou de completar mais de 40 anos, uma verdadeira eternidade para nós que trabalhamos com tecnologia. O fato curioso, entretanto, é que a linguagem, embora já com uma certa idade, continua sendo constantemente atualizada. A prova disso é a novíssima especificação, a C++20, que ficou pronta agora no início desse ano. Será que C++ com 40 anos continua sendo a alternativa mais viável para desenvolver o tipo de programa que se escreve quando se trabalha com C++? Será que não existem opções mais interessantes? Pois é. Este vídeo é o primeiro de uma série onde tentamos responder essas e muitas outras perguntas. O objetivo desta série de vídeo que estamos começando agora é falar sobre fundamentos do C++20. Não vamos falar sobre coisas básicas da linguagem, como definir classes, funções, ponteiros, enfim. Falaremos apenas sobre as novidades, tentando manter aqui uma discussão em alto nível sobre quando utilizar e quando não utilizar C++, e principalmente dar um bom indicativo para que você saiba o que estudar e o que não estudar na hora de aprender a linguagem. Antes de continuarmos, entretanto, permita que eu me apresente. Meu nome é Lemar Júnior, eu trabalho na Eximiaco. E deixa também te fazer um convite. Caso você não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative as notificações. Combinado? Comecemos com a questão fundamental. C++ ainda é relevante? Pois bem, deixa eu te contar um fato. Boa parte do código dos sistemas operacionais, dos bancos de dados, das ferramentas de produtividade que você utiliza todos os dias foram escritos em C++, estão em C++ e vão continuar assim por muito tempo. Então C++ é sim tremendamente relevante e vai continuar sendo relevante ao longo dos próximos anos. Disso não há a menor dúvida. Já escreveu um código onde a ênfase extrema é performance, sabe que existe aqui um trade-off cruel entre performance e legibilidade ou expressividade do código. Não é raro que para ganhar um pouquinho mais de performance sacrifique muito de legibilidade e expressividade. Às vezes a conta fecha, às vezes não. O fato é que, com muita frequência, códigos escritos em C++ são exatamente aqueles códigos que precisam da melhor performance possível. E por isso não é nada incomum encontrar programadores que acabam comprometendo a legibilidade e a expressividade do código em prol da performance. Entretanto, o que é importante destacar, e defendendo a linguagem, isso não é uma característica específica de C++. Eu mesmo contribuo com um código de um banco de dados escrito em C#, onde a porção do código que precisa ser mais performática passa bem longe de ser legível ou expressiva. Outro fato importante, mas frequentemente ignorado, é que C++, pelo menos em sua origem, era uma espécie de superset de C, ou seja, era um C com suporte à orientação a objetos. Entretanto, se você for pegar a API de sistemas operacionais como Windows e o próprio Linux, vai perceber que elas são planejadas para C, e não para C++. Assim, quando você tenta consumir código do sistema operacional em cima de C++, acaba tendo que abrir mão de algumas funcionalidades importantes da linguagem, como, por exemplo, exceptions. Você começa a trabalhar com códigos de retorno, que é uma coisa tão C. Enfim, o código em C++ acaba ficando um bocado comprometido também por causa dessa necessidade de compatibilidade com o irmão mais velho. O compromisso de C++ com a retrocompatibilidade não é um ponto fraco da linguagem, muito pelo contrário, é um ponto tremendamente forte. Se você analisar as bases de código de sistemas operacionais, de bancos de dados, vai facilmente perceber que muitos dos artefatos de código que você encontra lá têm anos, décadas de idade. Então, a coisa mais interessante a respeito de C++ é que o código escrito há mais de 20 anos continua compilando hoje. Você só vai ter problemas se alguma dependência externa não for mais válida. E isso, com frequência, pode acontecer. O problema, entretanto, desse compromisso com a retrocompatibilidade é que acabam existindo, muitas vezes, poucos incentivos para que os programadores atualizem as bases de código com o que há de mais novo, com o que há de mais moderno.
Para dar uma boa ideia de como a não atualização das bases de código com o que há de mais novo na linguagem representa um problema, consideremos um argumento recorrente de quem ataca C++, que é a pouca segurança na gestão de memória. Na verdade, C++, quando surgiu, dava ao programador, e continua dando até hoje, liberdade para que esse tenha controle total sobre a memória. O programador decide quando alocar e quando liberar recursos de maneira determinística. Aliás, de uma maneira bem diferente do que programadores mais novos estão acostumados a fazer. Talvez por isso tanta reclamação. O fato, entretanto, é que a forma como se alocava e se liberava a memória há 20, 30 anos atrás é muito diferente da forma como se recomenda alocar e liberar memória hoje em dia. Hoje em dia, existem, por exemplo, os ditos ponteiros inteligentes ou smart pointers, que praticamente eliminam a possibilidade de termos problemas de vazamento de memória, como aqueles que acusam os códigos C++ de ter. Ou seja, o problema não é C++, é código velho, é código escrito em uma outra época, com uma outra visão de necessidade. Agora, é curioso ainda perceber que os ditos defensores das linguagens mais modernas não percebem quanto Java e C# comprometem, por exemplo, de seu tempo de execução com o processo de coleta de lixo, que não é resultado ou culpa da linguagem nem dos frameworks, mas da falta de competência e habilidade dos programadores em escrever códigos que não estressem o garbage collector. C++ não traz consigo um garbage collector. Não porque não seja possível na linguagem, afinal de contas, o garbage collector que você encontra nas outras linguagens provavelmente foi escrito em C++, mas porque, de uma forma geral, se mantém por filosofia a ideia de que são os programadores que precisam ter controle sobre quando alocar e quando liberar recursos. O risco é muito baixo, desde que se utilize ferramentas modernas. Se você programar hoje com C++ da forma como se programava há 30 anos, realmente vai ficar mais difícil para você. Mas você não precisa fazer isso, a menos, óbvio, que tenha que manter uma base de código legada. E quanto às opções? Recentemente tem se falado um bocado sobre a utilização de linguagens novas como Rust ou até mesmo Go, para se escrever sistemas ou programas como aqueles que usaríamos escrever com C++. Por que não utilizar Rust? Por que não utilizar Go? Eu não tenho nada contra Rust, nem contra Go especificamente, mas é interessante se observar que a troca não é assim tão simples. Primeiro porque grandes bases de código escritas com C++ não vão ser migradas de uma hora para outra simplesmente porque alguém decide migrar. Segundo, porque existem aqui alguns pontos de vantagem e desvantagem em cada escolha. Por exemplo, quando você compara C++ com Rust, encontra sim uma alternativa para desenvolver sistemas tremendamente performáticos e mais seguros sobre o ponto de vista de gestão de memória. Por quê? Porque o compilador de Rust acaba pegando boa parte dos problemas de gestão de memória que você encontra neste tipo de programa e acaba facilitando a sua vida, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque para programar de forma a agradar o compilador de Rust, você precisa repensar, reaprender a forma como você pensa código. Vale a pena dar uma olhada em Rust para entender como a linguagem funciona, o conceito de passagem de propriedade dos valores em memória, a gestão dos tempos de vida, enfim, um bocado de coisas para se pensar. Outra alternativa recorrente quando se fala sobre desenvolvimento de aplicações com ênfase em performance é Go. Go é uma linguagem tremendamente interessante, mas desenvolvida de forma muito opinativa. Ou seja, ela acaba implicando que programadores façam escolhas importantes sobre estilos de código ou o que escrever ou o que produzir quando utilizando Go. Go, por exemplo, não oferece suporte a exceptions, que pode ser uma coisa boa ou ruim, dependendo da sua interpretação e seu entendimento sobre como o código deve ser escrito. Mesmo assim, opção tremendamente interessante. Além de Go, de Rust, existem outras linguagens e seguramente vão surgir outras linguagens que vão prometer matar C++. Entretanto, eu acho que C++
é quase Mun-Ra da programação, é um ser de vida eterna, embora longe de estar decadente. Porque, como eu havia dito no início, a especificação de C++ vem sendo atualizada e recursos vêm sendo adicionados. Então, eu acho que é muito importante que você conheça um pouco mais destes recursos e atualize o seu entendimento sobre como escrever C++ antes de acusar ou defender a linguagem. E principalmente é importante que você perceba que C++ continua sim como uma alternativa mais do que viável para você desenvolver sistemas onde a ênfase é performance, ou seja, onde você precisa estar um pouquinho mais perto da máquina. E acho que com isso você já tem pontos o suficiente para ponderar se vale ou não a pena estudar C++. Eu digo que sim, sempre, principalmente se você desenvolve sistemas que demandam performance extrema. Aliás, nos próximos vídeos falaremos sobre conceitos novos que foram adicionados em C++ a partir da especificação que foi publicada este ano, C++ 20. Falaremos sobre o conceito de corrotinas, que agora são finalmente suportadas nativamente em C++, além disso o conceito de concepts, de ranges, de módulos, enfim, bastante coisa interessante que torna o código muito mais expressivo sem perder o poder. Até a próxima!